seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar o Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. A gente já começa falando sobre o principal assunto, né, que toma conta do noticiário nacional, escândalo master, as novidades. Ministro Alexandre de Moraes negou ter recebido mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro no dia em que o empresário foi preso em novembro do ano passado, pela primeira vez. De um lado, o ministro nega ter recebido essas mensagens. Abro aspas aqui para Moraes. Os prints estão vinculados a pastas de outras pessoas, provando que as mensagens foram enviadas a terceiros e não ao magistrado. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints. Fecho aspas aqui para essa declaração feita, então, por Moraes. Já os peritos da Polícia Federal, porém, explicam que o software usado na extração dos dados organiza os arquivos automaticamente por um código, né? As pastas são geradas também de forma automática e cega, sem qualquer relação com o destinatário real das mensagens no WhatsApp. Não há vínculo técnico entre a pasta e o envio para alguém específico. Marina Helena, já é preciso trazer alguns pontos aqui nessa discussão. O primeiro ponto é que vejam bem a mensagem de Moraes. Em nenhum momento ele disse, olha, eu não recebi mensagem do Vorcaro ou não respondi a ele. Ele fica cheio ali de tecnicalidade, tentando dizer que, o que a CPMI recebeu aqui foram pastas, essa pasta não era minha, então deve ter sido para outra pessoa. Só que isso aí veio de uma denúncia da Malu Gaspar do Globo e o próprio Globo desmentiu o ministro. Então, agora vamos ver, né? A gente, numa hora como essa, qual que era o caminho natural? O caminho natural seria investigar o ministro, quebrar o sigilo dele, pegar os celulares dele e ver ali quem está falando a verdade. E o que o Globo trouxe é bastante preocupante. O que ele disse é que esse software da Polícia Federal, ele mostra, na verdade, todas essas mensagens de visualização únicas ficam gravadas. Então, que eles teriam acompanhado toda a troca de mensagem e que também eles têm a certeza de que o celular pertencia a Alexandre de Moraes. Então, olha a gravidade do que a gente está falando. E tem mais ali. O Moraes teria dado 4 respostas a Vorcaro, né? Respostas rápidas ali aos questionamentos de Vorcaro. E, além disso, tinham 2 emojis ali de Alexandre de Moraes confirmando ali o que disse Vorcaro. Então, é gravíssimo, é gravíssimo. Primeiro, o ministro, se fez isso mesmo, ele está faltando com a verdade, então é importante, vocês veem o cuidado que ele teve para em momento nenhum ser, né, se você não deve, não teme, né? O que você faz uma hora dessa, né, Adriana? Eu fico aqui perguntando, o que a gente faz uma hora dessa se vem uma acusação e ela é falsa? A primeira coisa que você faz é, primeiro, não aconteceu isso. Segundo, tá aqui, podem investigar, né? Todo meu aqui, entra aí na operadora, quebrem o meu sigilo, estou aqui, não devo, não temo. Mas a gente está vendo que é muito diferente disso. E eu acho que tem um ponto aqui relevante, que tudo indica, da forma como a gente está sabendo de tudo isso pela imprensa, que tem muito mais por vir, né? Nessa mesma, a gente viu aí uma sequência de reportagens do Globo, né? Falando que Moraes trocou de telefone, que ele foi para Trancor, um monte de outras coisas que a gente vai comentar, mas são várias mensagenzinhas ali em conta-gotas que levam a crer que, na verdade, eles estão em posse de um material muito mais extenso, né? Com muito mais coisa. Então, vamos ver. Mas, assim, se o ministro fez isso mesmo, além... Bom, é que o crime, no final das contas, das mensagens trocadas no dia que o Vorcaro, enfim, foi preso, é tão maior, né? O contrato de 129 milhões, mais essa troca de mensagens com um criminoso no dia da prisão, são tantos crimes aí, são tantos crimes que dessa mentira aí nessa resposta fica até pequeno, né? Comparado com a magnitude do que a gente está vendo. Pois é, o que é mentira, o que é verdade, até que ponto um acusado pode se defender negando tudo veementemente, né? Daqui a pouco algumas provas podem ser mais claras e incontestáveis. Vou aproveitar, doutor André Marcília chegando por aqui também. Marcília, ainda há muito conteúdo novo de mensagens para vir à tona também, né? Quais suas impressões? A gente vai trazer posicionamento já do escritório também da família
Bate Moraes, né, da esposa de Alexandre de Moraes? Será que essas conversas eram diretamente feitas com Alexandre de Moraes? Viviane chegou a ter conversas também com Vorcaro, ela nega, daqui a pouquinho... Estão me dizendo que o doutor André Marcília não está me ouvindo ainda, então já um bom dia caprichado especial para ele e esse olhar do doutor André Marcília para a gente, inclusive bastante jurídico. Juliana Moreira Leite, sei que você está acompanhando com lupa também, fim de semana, essa manhã, essas novidades todas, até que ponto Alexandre de Moraes vai conseguir se defender ou pode estar chegando o fim da linha realmente para o ministro, sempre já há um bom tempo apontado como abusador de poder e dono, né, dos grandes problemas, responsável por alguns dos grandes problemas que perturbam o Brasil? Já chegou o fim da linha. Se o Brasil fosse um país sério, como, não sei, se aqui fosse a Suíça, se aqui fosse a Inglaterra, ele teria sido impeachmentado já e afastado do cargo. Ele tem relações íntimas com um banqueiro fraudulento que, inclusive, fraudou instituições brasileiras. Mas a verdade, Adri, é o seguinte, não tem a história do Robin Hood, que roubava dos pobres dos ricos para dar para os pobres? O Daniel Vorcaro é o Robin Hood ao avesso. Ele rouba dos pobres para dar para os ricos. E ele deu para muitos ricos em Brasília. Partindo do princípio que esse banqueiro que fraudou instituições brasileiras, né, fundos de pensões, o banco público, liga no dia que ele está sendo preso para um ministro, né, da corte, e ele liga para o Alexandre de Moraes o dia inteiro. O Alexandre de Moraes diz, não sou eu, tá errado. Quer dizer, contra fatos não tem argumentos, Alexandre. Então, o Alexandre tem que ser investigado, assim como o Dias Toffoli, que hoje já saiu coisas envolvendo ele e o Tayaya, mais sérios do que a gente imagina, né? A PF suspeita de crime financeiro ligado ao Tayaya. Então, é isso. E aí eu já vi o STF respondendo, não foi o Alexandre de Moraes, teve o STF respondendo. Isso é um absurdo. Vocês estão blindando quem? Sabe? Você viu o que o Gabeira falou esse fim de semana? O Gabeira falou na Globo News. Esse STF atual tem que sumir. Porque essa turma, quer dizer, não todos, mas em grande parte, não tem condições morais nem éticas de estarem no cargo que eles estão. De novo, Alexandre, você pode negar, nunca na história desse país um político foi pego com a mão no pote de ouro e virou e foi na televisão e falou, não é verdade, eu roubei. A primeira coisa que eles falam, né, como é, se lembra do Collor? É uma patomina, é uma pataquada, faz parte, entendeu? É da qualidade, sine qua non para você ser bandido, ser político no Brasil, é você negar que é bandido e negar veementemente. Você pode negar quanto quiser, está tudo ali, eu tenho certeza que a PAF tem muito mais. Fica aqui a questão, o Alexandre de Moraes vai mandar investigar a PF? Vai mandar prender o pessoal da PF, os peritos? Porque não é isso que ele faz. A única coisa que ele faz é mandar prender, investigar quem descobre os cambalachos desse senhor. Como estará o estado de espírito de Alexandre de Moraes? Eu fico também pensando, Paula Camacho, há também agora essa novidade, já o posicionamento de Viviane Bartz, mas do próprio marido e esposa tá empurrando um para cima do outro, essa questão de a mensagem foi para mim? Não foi para mim, não. Enfim, uma das mensagens mais simbólicas, então, importantes e graves, teria sido essa do dia 17 de novembro de 25, quando Vorcaro é preso pela primeira vez, e ele manda essa mensagem para Alexandre Moraes. E aí, alguma novidade? Conseguiu bloquear? Enfim, trago mais um ponto e passo para a Paula, depois para o doutor André Marcília, agora sim conectado. Ministro Moraes teria trocado o número de telefone dele do celular no dia 9 de fevereiro. Não é que ele trocou o aparelho celular, ele trocou o número.
poucas semanas antes de vir à tona o escândalo de vez do empresário Daniel Vorcaro ligado ao Master. O episódio ganhou repercussão depois da Polícia Federal encontrar registros, anotações no celular de Vorcaro, que são muito comprometedoras, que envolvem nomes de autoridades, de ministros, inclusive de Moraes, indicariam aí essas possíveis ligações, né, suspeitas. Moraes nega ter recebido as mensagens e afirma que as interpretações divulgadas são falsas, viu, Paula? Olha, é muito curioso justamente o ministro Alexandre de Moraes ter trocado o número de telefone no dia 9 de fevereiro. Ele que acusou Débora do Batom e diversos outros acusados de golpe por ter apagado mensagens, mudado de número, de tentar ocultar crimes. E agora vemos que ele mesmo teria praticado essas coisas, teria mudado de número, apagado mensagens e falado que não foi ele, que o número não era dele, mas a Polícia Federal insiste, falou e reiterou que sim, o número era dele. E qual explicação ele dá? Que aquelas mensagens estariam ligadas ao bloco de notas, que eram coincidência de horários. Mas, de novo, a Polícia Federal reitera que não, foi um verificado, a Polícia Federal verificou o número, verificou tudo e tudo condiz com o número que era dele. E depois, a sua esposa, sua própria esposa, vem e dá uma nota falando que ela nunca recebeu mensagens de Vorcaro. Ela que tinha um contrato de 129 milhões de reais. Ela, advogada de Vorcaro, esposa do ministro, ela que deveria ter o contato, ela mesma está negando. Ou seja, eles não conversam? O marido e a esposa não conversaram entre isso? O que explica ela jogar o marido, desmentir o marido para todo mundo ver? Isso me chegava assim, que tipo de casamento é esse? Porque se ela, esposa dele, está desmentindo o próprio marido a público dessa forma e simplesmente mostrando que ela não tem nada a ver com ela que tem um contrato de 129 milhões, dizendo que não tem nada a ver com Vorcaro, isso é muito curioso. Veja, Adri, o Alexandre de Moraes, ele que, depois de tantas decisões, parece ter vontade de ocupar muitos cargos, né? De investigador, de juiz, de vítima, de promotor. Eu acredito que finalmente está chegando a hora dele ocupar a cadeira do réu. Pois é, doutor André Marcília, muitos pontos já agora, nesse curto período que começamos o programa. O ministro nega qualquer relação com Vorcaro, não sou eu nessas mensagens, não estive na mansão de Vorcaro em Brasília, nem em Trancoso, tinha esse contato Alexandre de Moraes, ou sem o D, né, Alexandre Moraes, no celular de Vorcaro, mensagem de Vorcaro falando, vou colocar esse site que está falando mal do Banco Master no inquérito das fake news, tinha esse contrato até hoje que ninguém entende qual o serviço prestado exatamente, de mais de 3 milhões por mês, né, entre o escritório da esposa de Moraes com o escritório Banco Master, né, para prestar serviços para Vorcaro. Aí agora eu trago esse ponto da Viviane Barça, então a esposa de Moraes negou ter recebido mensagens atribuídas ao empresário Daniel Vorcaro. A informação foi confirmada também, né, pela própria escritório de advocacia. A nota é em nome do escritório de advocacia de Viviane. As mensagens, então, segundo a nota, teriam sido registradas no celular do empresário e escritas no bloco de notas do aparelho, aquele esquema que a gente já contou aqui como que era, né? Escreve no bloco de notas, dá um print, envia como foto lá e daquelas que apaga rapidinho. A defesa de Viviane Barça, então, afirma que ela não recebeu as referidas mensagens, contestando interpretações sobre os arquivos encontrados no telefone de Vorcaro. A tal da história, né, como a Marina Helena diz, do batom na cueca, vai ficando complicado de negar, falar não é nada disso que você está pensando, não sou eu, não é minha esposa, esse celular não é meu, essa mensagem não é minha, essa ligação com esse homem que ninguém quer ter a imagem agora conectada, Moraes também não. Pois é, bom dia Adriana, bom dia Paula, Marina e Julie, toda a audiência. A história do Moraes começa a ficar cada vez mais complicada a cada nota que ele apresenta se explicando, e a da esposa dele também.
Isso me lembra muito quando criança, né, que às vezes a gente fazia um desenho na escola. Me lembro uma vez que um amigo meu fez um desenho e a professora disse que estava ruim, ele foi tentar consertar, borrou o desenho, aí foi ficando pior, enfim, ele criou um monstro, né? Então às vezes a gente vai tentar consertar uma situação, né, e ela vai só piorando. Por isso que há o velho ditado, né? Quando você não sabe o que fazer com algo, melhor não fazer nada do que tomar uma atitude como a que eles vêm tomando de tentar explicar o inexplicável. Porque não há como explicar. Como é que a esposa do Moraes acha razoável dar uma nota dizendo que ela não teve mensagens trocadas com o seu cliente? Quer dizer, essa é uma nota que ela me parece que a compromete. Ué, se eu chegar e falar assim, olha, eu tenho um contrato de 129 milhões com o meu cliente e eu tentando me explicar, digo que eu não falei com ele. Bom, mas se eu tenho se ele é meu cliente, se isso é regular, se está tudo certo, a única relação que seria lícita, que seria compreensível o contato, seria o da mulher do Moraes. A única pessoa que poderia realmente conversar com ele sem que desconfiássemos de nada com o Vorcaro seria a esposa do Moraes, que é advogada dele. Mas ela dá uma nota dizendo que não conversava. Então isso, claro, a compromete também, né, essa explicação, entendo eu, que ela dá hoje da prestação de serviços, né? Então, essa prestação de serviços, disse ela, que teve 94 reuniões entre videoconferência, etc., 94 reuniões e 36 opiniões legais durante esses cerca de 22 meses de prestação de serviço. Bom, se eles recebiam, não era um preço fechado, era um preço por partido, como a gente fala, ou seja, era um contrato por mês. Então você ia lá e carimbava 3 milhões e 600 mil reais por mês. Se você fizer a conta durante 20 e poucos meses de prestação, 36 opiniões legais mais 94 reuniões, dá cerca de 4 reuniões por mês e 1,5, um parecer, uma opinião legal e meia, 2 que seja por mês. Se você colocar, nessas 4 reuniões que ela fazia por mês, 2 horas de reunião, e vamos colocar aqui um preço que não existe em nenhum escritório do Brasil, um preço de 100 mil reais a hora, dá 1 milhão de reunião. E não existe nenhum escritório que cobre 1 milhão de reais para fazer um parecer. Dá, 2 milhões. Ainda assim não bate com os 3,6 milhões que ela recebia por mês. Então é impossível acreditar que isso seja sério. Até porque, bom, diante desses números, nós temos provavelmente o ministro Moraes encontrando-se com o Vorcaro muito mais do que a sua própria mulher, ou os tais 15 advogados que dizia ela que estavam à disposição do Vorcaro. Quer dizer, parece que o cabeça disso tudo, de fato, era o Moraes. Cada explicação que eles dão só piora a história. Também essa história de que o Moraes disse... deu um desmentido, o Jornal Nacional ficou 10 minutos desmentindo depois o Moraes. Agora ele também falou que não esteve nessa residência de Trancoso. Bom, então ele teve em outras. A nota do Moraes é essa: eu não estive nessa residência de Trancoso numa visita privada. Eu nunca viajei privadamente com o Vorcaro. Bom, então você viajou com o Vorcaro, só não viajou privadamente. Eu nunca estive nessa residência do Vorcaro. Bom, você teve em outras. Está assumindo aquilo que tinha dito que não fazia. Se não teve... Por que ele não disse, eu nunca estive com o Vorcaro? Não disse. Por que a nota dele é, eu nunca me encontrei em residência alguma com o Vorcaro? Não foi isso que foi dito. Então, o ministro Moraes e a esposa dele, a cada nota que eles dão, se complicam mais. Mas é um bom sinal, cada nota que eles dão, porque mostra que eles estão cada vez mais nas cordas, cada vez mais emparedados. O ministro Moraes e a sua esposa demoraram esse tempo inteiro para se manifestarem sobre esses episódios porque achavam-se blindados e agora não estão mais. Então, a casca de verniz de proteção que eles se sentiam possuindo parece, Adriana, que caiu, e isso é muito bom para todos nós, para quem tem interesse em ver esses fatos todos passados a limpo.
Certeza. Aliás, esperávamos já há um tempo, né, que algo realmente acontecesse para desvendar, cair máscaras, né, ter as mudanças necessárias no Supremo Tribunal Federal para o país, né, necessárias para o Brasil. Segundo, então, o escritório de Bart de Moraes, Sociedade de Advogados, houve uma contratação formal do Banco Master para serviços de consultoria jurídica entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Então, a defesa afirma que essa atuação aconteceu no âmbito de análises técnicas e estratégicas relacionadas à governança e ao ambiente regulatório. Na nota ainda, o escritório afirma que não houve troca de mensagens entre Viviane Barsi e Daniel Vorcaro. O documento também detalha que o trabalho envolve uma equipe de 15 advogados, ou envolvia, né? Os trabalhos foram suspensos depois da liquidação do Master, e a coordenação de 3 escritórios também especializados em áreas distintas de direito e que nunca atuaram em âmbito do Supremo Tribunal Federal a favor do Banco Master. O banqueiro Daniel Vorcaro, Julie, lembrando, vai passar, banqueiro, né, ou criminoso, passou agora o primeiro domingo isolado numa cela de 9 metros quadrados, é onde está agora, recebeu lá kit preso, teve barba retirada, né? Como a gente viu nas fotos que circularam ao longo desse fim de semana, está na Penitenciária Federal de Brasília, é um presídio de segurança máxima. Segundo a defesa de Vorcaro, visitas não são permitidas e não foram de domingo, ainda não tem nenhuma visita agendada no domingo, nem mesmo dos advogados. Você tem detalhes de bastidores, né? Tem. O Vorcaro só tem direito a 2 horas de sol por dia. Você imagina, né? Esse cosplay de banqueiro que estava no raio do raio, né, do Jet Set, por aí, cheio de mulheres servindo ele, agora só vai ter lá os homens, né, da cadeia. Mas a verdade é que na Penitenciária Federal de Brasília, quando o advogado vai falar lá com o preso, é tudo filmado e monitorado e gravado. E os advogados do Daniel falaram que não querem ser gravados e não querem ser monitorados nesse encontro que eles vão ter com o Vorcaro hoje. Você sabe o que eu acho estranho, Adriana? Eu vi também a ex-namorada, olha, cada hora me fala uma coisa, já tive informações de Miami que eles casaram, mas não sei se é verdade. Ela diz que é ex, dizendo que está se sentindo invadida. A partir do momento que essas pessoas, tá? Aí vamos falar do Daniel, rouba dinheiro do público, né? Dá golpe em bancos públicos, pega dinheiro de fundo de pensão, e você não tem mais direito à privacidade nenhuma. Você entende? Aí fala, pra que a gente está vendo as conversas íntimas? Porque nessas conversas íntimas entre ele e a paquita dele, a gente ouviu sem parar nomes de autoridades, né, brasileiras e de encontro, e eles conversavam, né, entre uma Periquita Blanca e outra, a gente ficou sabendo coisas importantes para a investigação. Então, me desculpe. E essa moça, tudo bem, ela era, vamos acreditar que ela é a ex dele, a verdade é que tá ali, que ele deu cartão para ela, que ele sustentava, que ele comprou a casa que ela vivia, que ele pagava as contas dela, só que, infelizmente, moça, esse dinheiro não era dele. É tudo o dinheiro dos outros. Então, você, querendo ou não querendo, também está envolvida nessa investigação e precisa, pelo menos, responder algumas coisas daquilo que você viu, não viu. Então, assim, eu acho muito engraçado tanto os advogados do Daniel falar e a gente não quer ser filmado na PF. O problema é seu. Eu não entendo isso, entendeu? Agora, bandido tem direito? Não, vocês perderam esse direito do momento que vocês usaram dinheiro público para esses, entendeu? Festa de 300 milhões. Cara, se ele fosse um Elon Musk, se ele fosse o Mark Zuckerberg, problema deles. Eles fizeram esse dinheiro, criaram a plataforma, faz o que quiser. Agora, o que o Daniel Vorcaro criou? O maior esquema de corrupção já visto. Então, assim, I'm sorry, você não tem esses direitos que você acha que tem.
Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios, essenciais, o complemento perfeito para sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já. 0800 025 2023. De volta por aqui, agora sim, para fazer contato com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Paula, Julie, Marina. Uma alegria estar aqui no Oeste com elas nessa segunda-feira. Alegria toda nossa, Ivan. A primeira pergunta aqui da nossa boa conversa nessa manhã é da Julie para você. Bom dia, Ivan. Ivan, então o Irã, né, escolheu um novo líder lá, o Mojtaba Khamenei. O Trump já disse que ele não vai durar muito, mas eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência quem exatamente é ele. Bom dia, Julie. Olha, eu também acredito que ele não dure muito tempo no cargo. E é filho do Ayatollah Khamenei, não é? Ele é considerado da linha dura do regime e até o momento ele não fez nenhuma aparição pública, pelo menos depois que ele foi nomeado aí o novo líder supremo, né? Mas a tendência, enquanto ele conseguir se manter no cargo ali de líder supremo do Irã, ele deva adotar justamente uma linha dura do regime, mantendo tudo aquilo que o pai dele já deixou. É engraçado, né, que é uma república islâmica, mas que acaba agindo como uma monarquia para se manter no poder. O poder acaba passando de pai para filho. Israel já tem um mapeamento de quem é ele, que serviu também em uma guerra dos veteranos do Irã. Ele, inclusive, saiu a notícia hoje de manhã em algumas mídias que ele tinha sido ferido, mas ele não foi ferido agora, tá? Ele foi ferido nessa guerra lá nos anos 90, começo dos anos 2000, então não é um ferimento recente. Pode ser que ele tenha sido ferido recentemente, mas a gente não tem a confirmação. Israel já então está de olho nele e, como o próprio presidente Trump disse, ele não durará muito tempo no cargo. O regime, ao nomear ele, mandou o recado, dizendo, olha, nós ficaremos aqui até o último Ayatollah, até o último membro da guarda revolucionária do Irã. Acredito eu, Júlia, que Israel e Estados Unidos anotaram o recado e vamos ver por quanto tempo aí o novo Khamenei, o Khamenei Júnior, ele consegue ficar no poder lá no Irã. Adriano, eu devolvo para os estúdios em São Paulo. Ivan, querido, bom dia. Ivan, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação de Cuba, né? Esse regime ali que levou a população à miséria, esse regime sangrento. Agora temos ali, né, um filho cubano, Marco Rubio, e pelas indicações que ele tem dado, assim como Trump, pode ser que estejamos mais perto do fim desse regime terrível do que nunca na nossa história. Eu queria que você falasse um pouquinho. Olha só, Marina, bom dia.
está faltando comida em Cuba. A BBC News Brasil, inclusive, fez uma matéria, as pessoas reclamando. O Donald Trump aí indo de país a país, né, um por um, tomara pelo bem das populações, né, que aconteçam transformações positivas. Escuta, Ivan, falando um pouquinho aqui sobre o principal escândalo do Brasil, o caso Master, voltou a repercutir internacionalmente, teve uma publicação nesse fim de semana nas redes sociais do empresário, assessor de Trump, o Jason Miller. Ele compartilhou uma reportagem sobre mensagens trocadas aí entre o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes e citou o famoso TikTok, TikTok, Xandão, em uma referência a uma contagem regressiva. Olha, o Jason Miller está sumido, né, nas questões relacionadas ao Brasil. Ele fazia as publicações dele, obviamente, mas em relação ao Brasil já tinha algum tempo, e ele voltou a publicar neste final de semana. Isso porque, Adriana, eu não sei se isso está repercutindo no Brasil, e para isso serve um correspondente internacional. Aqui na Oeste o nosso público é testemunha, a gente está fazendo esse trabalho praticamente diário. Olha, quando se fala de Brasil, no exterior, atualmente se fala do caso do Banco Master. Nós tivemos uma série de publicações, desde a The Economist, Bloomberg, Financial Times, entre outras, destacando o escândalo, mas principalmente, talvez isso tenha baseado aí as publicações do Jason Miller, as conexões do escândalo do Banco Master com o sistema judiciário brasileiro como um todo, né? A própria The Economist, ela colocou que o STF estava envolvido no Banco Master. Quer dizer, eu estou curioso para saber se a The Economist será incluída no inquérito das fake news. Obviamente que eu estou sendo satírico aqui, né? A própria BBC News também, em sua seção Brasil, vem publicando muito a respeito dessa questão. Existe o temor nos Estados Unidos de que o colapso do Banco Master possa levar ao colapso de outros bancos no Brasil e que, de consequência, isso possa gerar um efeito dominó também em outros países, e aí os americanos também precisam ficar atentos a isso, né? A gente sabe como o sistema bancário mundial ele é conectado. Então, sim, a mídia internacional vem repercutindo, e como foi dito pela Marina antes, né? Até outro dia essa velha mídia não reportava aquilo que acontecia. Agora eles fazem, porque o escândalo é tão grande, Marina, que não dá para esconder. A mídia internacional sequer fez o trabalho de tentar esconder, muito pelo contrário, milhões de pessoas diariamente recebem através das publicações internacionais o que está acontecendo no escândalo do Banco Master, do escândalo do INSS também, tá? A mídia também vem acompanhando o escândalo do INSS e o envolvimento do filho do presidente Lula, o possível envolvimento do Lulinha nessa questão também. Olha, do ponto de vista internacional, não está fácil para o governo brasileiro, viu? Adriana, eu devolvo para você. Olá. Oi, Ivan, bom dia. Pois é, sem falar que semana passada também tivemos a notícia que os responsáveis por possivelmente terem fraudado a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos podem ser revelados em breve, né? E isso pode estar ligado diretamente com o nosso judiciário. Então, não é só o Banco Master, muita coisa pode acontecer que vai explodir mundialmente. Mas falando em crimes, os Estados Unidos também devem anunciar nos próximos dias a classificação das facções brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho e organizações terroristas estrangeiras, Ivan. Quais podem ser os impactos dessa decisão para o Brasil e para o combate ao crime organizado na região? Bom dia, Paula. Sempre uma alegria também estar aqui com você na Oeste. Olha, os impactos são imprevisíveis. Nós estamos diante realmente de um turning point. Quem é também aqui assinante da revista Oeste, acompanha a programação da Oeste, não está surpreso com essa intenção do governo americano de designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações. Se você acompanha só a mídia de esquerda, talvez você será surpreendido com essa notícia, mas se você acompanha diariamente aqui a Oeste, sabe que não. Nós podemos presumir que, se de fato o governo americano decidir, essa designação pode acontecer ainda no mês de março. E olha só, duas coincidências que não são tão coincidências, Paula. A primeira delas, nós temos uma viagem do Lula marcada para Washington. Será que o Lula, depois dessa designação, visitaria o presidente Trump? Em que condições? E segundo, neste último final de semana, nós tivemos uma reunião histórica entre vários presidentes de países da América Latina, com o presidente Trump, com o secretário Rubio, e eles ali anunciaram a luta armada contra o narcotráfico. O presidente Trump foi além. Ele disse, olha, para derrotar o Estado Islâmico no Oriente Médio,
nós criamos uma coalizão internacional. Estamos recriando essa coalizão agora para combater o narcotráfico. Ou seja, o presidente Trump equipara a luta contra o narcotráfico com a luta contra o terrorismo do Estado Islâmico. Isso é extremamente importante. Não pode passar despercebido. E, nesse contexto, então, a gente já tem algumas movimentações. Na semana passada, os Estados Unidos realizaram operações militares dentro do Equador, com as Forças Armadas do Equador contra o narcotráfico. Agora, o Parlamento do Paraguai avança para permitir a entrada de militares americanos dentro do Paraguai. Lembrando que o Paraguai já classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E, Paula, indo mais a fundo na sua pergunta, a nossa audiência quer saber, Ivan, se de fato o governo iniciativa, o que poderá acontecer? Bom, ainda é muito cedo para a gente ver qualquer ação americana dentro do Brasil. Mas como esses outros países já classificaram essas organizações como organizações terroristas, nós podemos presumir que sim, poderemos ter a opção militar dos Estados Unidos contra as bases do PCC e do Comando Vermelho na América Latina. Lembrando que recentemente também o Paraguai já realizou uma operação que desmantelou uma rede de tráfico de armas e drogas da Bolívia, passando justamente pelo Paraguai, até o Rio de Janeiro. Sem falar que a imagem do Brasil ficaria ainda mais arranhada caso o governo brasileiro não endosse, não classifique também essas organizações como organizações terroristas. O Lula prometeu muito no final do ano passado. Com isso ele ganhou tempo, Paula. Só que o tempo agora passou e a administração Trump, pelo menos no quesito combate ao narcotráfico, está cansada de palavras e quer ação. E uma ação que o governo brasileiro poderia fazer é justamente essa, permitir a entrada de equipamento militar para os estados combaterem o narcotráfico dentro do Brasil. Eu, sinceramente, acho que o Lula não irá cumprir com a promessa que fez ao presidente americano no final do ano passado e agora ele precisa estar preparado para as consequências desta ação. Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios essenciais, o complemento perfeito para sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já. 0800 025 2023. Marina Helena. Pois é, isso aí me chamou muita atenção. Imagina que você é um extraterrestre e pousou no Brasil. Aí você é um extraterrestre e você descobre que mais de 50 milhões de brasileiros, um em cada
4 brasileiros vivem sob o domínio de facções criminosas, como o Comando Vermelho e o PCC. Aí, de repente, tem ali uma oferta para você, né? Tem um chamado Escudo das Américas. 12 países de todo o continente da América Latina, mais Estados Unidos, decidem combater o narcotráfico, que tanto subjuga a sua população. Aí você diz, não, obrigado, não quero, não vou determinar que o PCC e o Comando Vermelho sejam organizações terroristas, porque isso ofende a nossa soberania. Soberania? Me diz uma coisa aqui, será que esses mais de 50 milhões de brasileiros que vivem sob o domínio do narcotráfico acham mesmo que eles são soberanos? Será que a soberania existe para essas pessoas? Então, a gente viu ali aqueles técnicos de internet que brincavam na hora de fazer o seu serviço, que foram simplesmente torturados, mortos da maneira mais escabrosa, simplesmente porque a operadora não quis pagar ali uma taxa para os grupos criminosos. Isso aí acontece, a gente sabe, no Brasil inteiro. E hoje, o brasileiro diz que essa é a principal pauta que o preocupa é exatamente a segurança. Aí você tem um momento no mundo em que vários países se juntam para combater o crime organizado e o Brasil diz não, obrigado. A gente aqui não precisa disso não, pelo amor de Deus. É disso que a gente se trata. Assim, não importa o que você acha do Lula, o que você acha do Trump, se gosta do Trump, se não gosta do Trump. A questão não é essa. A questão é que a gente está num momento único em que diversos países da América Latina, a gente sabe como a América Latina foi, assim, tomada por esses regimes narcoterroristas e simplesmente agora tem uma chance de combater isso de verdade. O Brasil precisa aceitar estar no meio disso tudo. Você sabe o que significa ser denominado uma facção terrorista? Significa simplesmente que os bens vão ser bloqueados, todos os bens ligados a essas facções nos Estados Unidos vão ser bloqueados, armas americanas não poderão ser enviadas para essas facções, e aí vai ter essa junção, né, da inteligência entre todos esses países. Por que, presidente Lula? Por que realmente que você não quer ajudar esses mais de 50 milhões de brasileiros que hoje estão, infelizmente, não têm soberania nenhuma e estão sob o domínio dessas facções terroristas do PCC e do Comando Vermelho? Eu só deixo essa questão aqui porque isso me chamou a atenção. E só um outro ponto, a gente tem que lembrar que o Lula vai encontrar com o Trump, né? Estaria marcado agora para março, um encontro entre os dois. E a situação começou a melhorar ali por várias questões de pedidos dos Estados Unidos que Lula disse que ia ajudar de alguma maneira. Um desses pedidos era exatamente o combate ao crime organizado. Então, eu fico me perguntando, o Lula não foi chamado para essa reunião, 12 países estiveram ali, né, fazendo esse escudo das Américas, e a gente se pergunta por que não está o Lula, simplesmente a presidente do México, Colômbia e Venezuela, né? Por que os outros países estão ali e o Lula não está? Exatamente por tudo que ele tem, né, falado em relação a isso. Espero que dê tempo dele voltar atrás, né, e pensar na nossa população. Doutor André Marcília, nessa manhã o presidente Lula recebe lá no Palácio do Planalto o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para uma visita de Estado. Mas, enfim, Marina ia dizendo aí, Ivan trouxe para a gente, Venezuela, Irã, Cuba, Colômbia, Brasil, estamos nessa listinha medíocre. Será que a lupa norte-americana pode se virar para a gente? Já esse era o medo de Lula, por isso a resistência do governo em classificar essas facções como terroristas, que os Estados Unidos tivessem, então, mais ainda, se sentissem ainda mais entusiasmados a também colaborar para essa organização da América Latina, incluindo o Brasil nas questões democráticas ou antidemocráticas? Eu não tenho dúvida. Eu, inclusive, sempre disse, né, que o Lula, uma das razões, certamente não a única, porque fazer gestos, carícias e afagos ao crime organizado, e por incrível que pareça, é uma bandeira da esquerda. A esquerda glamoriza o crime, né? A esquerda glamoriza o preso como uma vítima da sociedade opressora capitalista. Essa é a lógica do PT, essa é a lógica da esquerda. Eles dividem, isso é o marxismo, né? O marxismo, ele divide o mundo entre oprimidos e opressores. Essa é uma premissa da
da divisão, né, da luta de classes, etc. Então sempre tem alguém que é o sacana e alguém que é o sacaneado na cabeça da esquerda, na cabeça da formação marxista. E, portanto, dentro do nosso sistema, o cara que está no cárcere, o cara que é uma vítima... E aí vem o Lula falando que o traficante, a culpa é do usuário. Essas lógicas todas, elas estão dentro dessa engrenagem. Então, para a sua turma, né, nesse caso... para a sua claque, para o seu eleitorado, de alguma maneira defender o crime organizado ou não ser rigoroso com o crime organizado é uma plataforma de governo, é uma plataforma eleitoral do Lula. Mas tem também, e a gente não pode esquecer disso, o fato de que o Lula, e cada vez mais, né, a gente teve aí as menções de que a Polícia Federal considera, inclusive, prender o Lulinha. A gente viu também na sexta-feira que a própria, puxa, agora me fugiu o nome, como chama a amiga, a amigona do Lulinha, aquela loira, agora me fugiu o nome dela, mas ela chegou a dizer que, inclusive, deu um recado, saiu na imprensa um bastidor de que ela teria dado um recado por meio de um assessor do Lula, que ela não cairia sozinha, que ela não permite-se ser abandonada e que ela iria revidar. Pô, se ela dá um recado desse pro Lula, me parece claro que o Lula sabe o que está acontecendo, ou o Lula é o alvo do recado, o destinatário do recado. Portanto, ou o Lulinha está envolvido até as tampas, ou o Lula está envolvido até as tampas, ou no mínimo o Lula sabe que o Lulinha está envolvido até as tampas. Quer dizer, a gente está com um escândalo na porta do gabinete do Lula, e isso mostra como o crime organizado também está, ou pode estar dentro do Palácio do Planalto. Ou seja, se o Lula vai contra o crime organizado, ele defende um alvo na sua própria testa. Ele acaba desenhando um alvo na testa dele e do partido. É uma forma de autodefesa, de promover algum tipo de autodefesa, não ser rigoroso com o crime organizado, porque pode ser que nós estejamos novamente, porque isso já aconteceu, mas estejamos novamente com o governo Lula envolvido em mais um crime organizado. Né? Parece até redundância já. Paula Camacho, será que Lula tem essa consciência de que tudo que ele fala e faz pode ter consequências? Olha, Adriana, essa coisa de não classificar as facções criminosas como terroristas é uma coisa que pega muito mal para o governo Lula. Veja, 25%, 20% da população vive sob a violência extrema das facções criminosas. Vamos lembrar do caso da cozinheira do Ceará. Os criminosos pediram para que ela envenenasse e fizesse comida envenenada para os policiais. Ela se recusou e eles torturaram e a mataram na frente da filha dela. Se você viu o vídeo da filha dela chorando, lamentando a morte brutal de sua mãe, uma pessoa que nunca tinha feito mal a ninguém, e agora vemos o presidente Lula se negar a classificar esses criminosos que torturam, matam, extorquem a população. Tem cidade no Ceará vazia, que os bandidos, esses criminosos terroristas, colocam terror na cidade inteira e a população de cidades inteiras foram obrigadas a sair da cidade, abandonar tudo. E o presidente Lula vem falar, como a Marina falou, de soberania. Aonde que essas pessoas são soberanas se são obrigadas a fugir porque estão sendo ameaçadas, porque a sua vida corre risco, e o presidente Lula se nega a fazer alguma coisa e tem coragem de falar que eles são vítimas dos usuários? Ministro Lewandowski se negando, na época, a classificar como terroristas. Isso é terror. Colocar medo na população, aterrorizar a população, matar, extorquir, ameaçar, isso é terror. Mas o presidente Lula se nega, simplesmente coloca uma venda nos olhos e fica mentindo para o presidente Trump para tentar ganhar tempo. Porque a gente estava comentando aqui, eu fico imaginando se o presidente Lula está fazendo isso para não ser candidato. Porque a população está pedindo, clamando por ajuda. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa. E mesmo assim ele se nega.
Olha, presidente Lula, depois da votação da semana passada, da nova orientação para os presos não irão mais votar, veja, não tem mais opção. Ele não precisa mais defender os bandidos, os terroristas, não precisa mais defender, eles não vão poder mais votar enquanto estiverem presos. Pode ajudar a população que votou no senhor e confiou que você faria algo, porque agora estamos vendo que você realmente não quer fazer nada. De volta por aqui agora com novas atualizações sobre o escândalo do Banco Master. Registros da Polícia Federal obtidos através da quebra de sigilo telemático revelam a rotina de gastos extravagantes de Daniel Workar em viagens internacionais pouco antes de sua prisão. Em maio de 2022, por exemplo, o Júlio Workar e a esposa gastaram cerca de 2 milhões em 11 dias nos Estados Unidos, incluindo hospedagem em um hotel de luxo em Manhattan, associação vitalícia para a Casa Cipriani por R$550 mil, ingressos para Broadway, contratação de motorista exclusivo. Além disso, em apenas um mês de 2024, Workar desembolsou 9,3 milhões de reais em viagens, com destaque para a tal da ida à Itália, que custou mais de 6 milhões. Uma festa privada organizada pelo Workar na Sicília, em setembro de 23, custou cerca de 222 milhões de reais em um evento, que também, foram 5 dias de evento e incluíram shows de artistas internacionais como Coldplay, Andrea Bocelli, Michael Bublé, além da hospedagem em hotéis de luxo, como Four Seasons lá, San Domenico Palace, que foi até cenário daquela série que tem um monte de temporada, ficou conhecida, The White Lotus. A festa também envolveu locação de locais históricos, como o Teatro Grego de Taormina. Dinheiro fácil assim na mão é vendaval mesmo, hein? Loucura, né? Porque ele vive como sultão. Eu já conheci algumas pessoas das famílias mais ricas do Brasil. Ninguém vive assim. Aliás, pelo contrário, são muitos low profile, né? Eu acho que a diferença de rico de berço e novo riche também é a diferença de que, bem ou mal, essas famílias, né, 400 anos ou que tem dinheiro, os pais ou os avós trabalharam muito para fazer esse dinheiro. O Daniel Workar e o pai dele trabalharam nada. São dois cambalacheiros, entendeu? Você sabe aquilo que eu falei, ele arrumou um esquema, ele comprou um banco que estava, já tinha sido liquidado por fazer fraude, que era o Máxima, fez o Master, arrumou uma maneira de ali lavar dinheiro, de pegar, e é isso que eu falo, ele virou o Robin Hood dos ricos, né? Que essa é a coisa mais doida, ele pega de pobre e dá para rico em Brasília. Foi isso que ele fez. Essas festas não teriam problema nenhum se o dinheiro fosse dele, porque cada um faz como quiser. A gente está vendo aqui, a gente viu há pouco tempo o casamento lá da filha do dono do CIMED, mas foi ele que fez o dinheiro, entende? Foi luxuosa, foi assim, mas ela estava muito elegante, justiça seja feita, mas porém, o pai ganha dinheiro honestamente. Agora, e o Workar? E aí, a pergunta é que a gente tem que saber, por isso que eu acho que todas as namoradas, amantes que conviviam com ele, que usufruíram desse dinheiro, que moram em lugares comprados com esse dinheiro, até que ponto elas sabiam ou não sabiam, né, das coisas dele? Porque foi o que eu falei, tem uma mensagem lá que ele fala que compra a casa dele, da ex-namorada, que inclusive ela ainda mora hoje, e ela pergunta para ele, está no seu nome? Ele fala, não, está no nome de um amigo russo. Quer dizer, assim, é no mínimo estranho, né? Por que não estava no nome dele? Tudo mal feito, mal explicado, questionável, um abuso, né, que chama atenção. Paula Camacho, eu fico pensando, a maioria dos brasileiros, né, trabalha duro, é cansativo, é de segunda a sexta, muitas vezes fim de semana, o salário não é quase nunca dos sonhos, né, para organizar uma festinha para a própria família, para uma filha, né, vai tanto suor, vai tanto dinheiro, tem que parcelar assim de vida e de repente ver essa farra aí, mas com dinheiro, né, conquistado dessa forma, nem vale a pena, né? É porque é o nosso dinheiro, Adriana. É o nosso dinheiro que irá cobrir, por exemplo, possivelmente o Banco de Brasília. Gente, o Banco de Brasília está com rombo de 8 bilhões de reais e não tem como pagar. E o Banco Central agora está ameaçando liquidar o Banco de Brasília, só que é um banco estatal, é um banco do governo. E o maior acionista do Banco de Brasília é o Distrito Federal.
Só que o Distrito Federal não tem dinheiro para colocar, não tem 8 bilhões sobrando para salvar o Banco de Brasília. Então, qual que é a solução que está sendo ventilada lá? Transformar o Banco de Brasília num banco federal. E aí a conta dessa gastança, dessa vida de farra, desse tosco do Vorcaro, vai ser na nossa conta. Já não bastasse o fundo FGC que será completamente tirado o dinheiro, porque ele vai ter que repor, os bancos irão ter que repor o dinheiro do FGC. E quem que repõe o dinheiro dos bancos? É o nosso dinheiro. Você que tem conta em banco, você que é rentista, você que paga taxas, você que vai ter uma rentabilidade menor, terá que pagar os bancos e os bancos irão repor o FGC. Então, você vai ter que pagar 2 vezes. Se isso for aprovado, se o Banco de Brasília se tornar um banco federal, a conta dessa extravagância cafona desse homem será na conta de todos nós. Então, toda essa vida de luxo que ele viveu por aí, festa de 200 milhões, noivado de 11 milhões, festa de 15 anos da filha dele de 20 milhões, 3 jatinhos, festas milionárias, prostitutas estrangeiras para ir nas festinhas, na sua casa de Trancoso de 300 milhões de reais, será tudo da nossa conta. Nós que vamos estar pagando essa vida de luxo desse tosco. A Oeste com Elas, entrevista o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Tudo bem, senador? Bom dia, bem-vindo por aqui. Como vai a saúde à disposição? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e esse Oeste com Elas. Eu não poderia começar sem parabenizar vocês, e pelo trabalho, pelo patriotismo, pelo risco que correm por fazer um jornalismo correto, honesto e num momento tão difícil da vida da nação brasileira. Tá? Assim, eu tenho lutado. Você me perguntou sobre a minha saúde e a única resposta que eu tenho para dar, eu ainda estou em movimento, porque a minha sede de justiça é maior do que a minha dor. Então, o país exige, a nação exige, o meu país, a minha pátria, de que eu não me acovarde e de que eu esteja pronto num momento difícil como esse da vida do país. Difícil mesmo. Chegamos a um ponto bastante grave de toda a história, né? Valeu pelas palavras, senador. A primeira pergunta é da Juliana Moreira Leite. Oi, senador. Primeiro, eu queria agradecer você e o Girão, porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, né, para ter o impeachment do Alexandre de Moraes, para que caso o Banco Master não vá para debaixo do tapete, principalmente para que jornalistas como eu, como outros, né, estejam protegidos nesse momento. Como é que está a situação desse pedido de segurança para mim e outras pessoas que o senhor fez? Júlio, um abraço a você. Muito obrigado também. Eu leio sempre seus comentários lá nas postagens da gente. Assim, eu que comandei várias CPIs muito perigosas no Brasil, a CPI do narcotráfico e a da pedofilia, que é mais perigosa ainda, e sei o que é ameaça de morte, né? Eles não estão brincando. Quando o recado está dado, está dado. Quando o Vorcaro tem um departamento para agir contra as pessoas que não falam bem dele, que não batem palma para ele, que não participam das festas dele, que não caíram no laço e na rede dele, porque hoje tem um monte aí trancado dentro de casa tomando Lexotan e lamentando, que acha que foi uma festa tomar vinho e que foi uma festa maravilhosa e agora sabe que ele caiu dentro de uma armadilha. Agora, gente, feito você, feito o Rony, outros jornalistas, não é? Feito todos os jornalistas que participam desse belo jornal que é o Oeste, desamedrontadamente, e no caso também do Lauro Jardim, da Malu Gaspar, eu entrei com um pedido de segurança para cada estado, para que o ministro André Mendonça faça esse pedido, como também entrei com o pedido dele, né, de reforçar a segurança do Mendonça, porque hoje Mendonça corre risco de vida, sim, como você corre, como o Rony corre. Você e Rony são os casos dos influencers.
jornalistas que não se calaram quando receberam uma proposta indecente e imoral, certamente vindo do departamento do sicário, não é? Então, demanda que vocês tenham segurança mesmo, né? Então, eu estou demandando o André Mendonça para que ele nos mande a lista de todas as pessoas que estavam com o sicário, que o Daniel Vocari entendia como seus perseguidores, como a senhora lá da casa dele, que ele chama de vagabunda, e as outras lá que quebrar os dentes do Lauro Jardim. Tudo isso é preciso que nós acalmemos o país com vocês em segurança. Segurança física, integridade física sua, da sua família, da família do Lauro Jardim, da Malu Gaspar e de todos os outros que se levantaram para falar a verdade, para revelar a verdade. Agora, com relação a mim, e eu realmente não é que estou acostumado, porque ninguém se acostuma com ameaça, eu espero que hoje, que já tem reunião da CPMI, eu estarei lá, tá? Amanhã também terá reunião da CPMI e quinta-feira também, no momento em que o país está virando um ribuliço, né? Eu espero que amanhã a gente tenha uma resposta da segurança sua, porque nós vamos oficiar também o secretário de Segurança de São Paulo, porque você está vivendo em São Paulo, e o secretário de Segurança Pública lá do Rio Grande do Sul, que também foi oficiado por nós para a questão do Rony, né? E cada um em seus estados respectivos, no Rio de Janeiro, esses influências de jornalistas. E o Senado tem a polícia do Senado. Já mandei para a mesa do Senado também com relação aos senadores que têm batido, que têm enfrentado o próprio Davi Alcolumbre, frente a como eu e o senador Girão, para que haja uma segurança mínima para as nossas famílias, para a nossa integridade física. Paula. Senador, assistimos incrédulos ao vazamento de mensagens, né, entre o Alexandre de Moraes e o Vocari, e as respostas, tanto de Moraes quanto da Polícia Federal, desmentindo as notas do ministro, e a permanência dele já era uma crise institucional, agora está ficando completamente insustentável. Diante disso, eu te pergunto, quais as expectativas para o impeachment do ministro? Olha, assim, Alexandre de Moraes já devia ter sido impeachmentado. Inclusive, eu falo num vídeo meu que todo mundo que está aí agora morrendo de medo, tomando Nexotan, tinha votado no impeachment dele lá atrás, não estava passando por nada disso, né? Porque certamente esses casos não aconteceriam. Mas Deus é grande, eu nunca parei de orar. Eu nunca acreditei no homem. Eu tenho acreditado em Deus. Eu tenho confiado em Deus. Então, o que nós temos lutado, muitas vezes com o corpo dizendo não, com as nossas energias quase que no final, sem energia para lutar, mas Deus nos dando força para lutar. Assim é com vocês também aí todo dia, o que vocês falam, né? Mas o sicário morreu, mas o departamento ficou. Ó, a Fernandinha Beiramar comanda o crime organizado, comanda de dentro da cadeia, o Marcinho VP comanda de dentro da cadeia, Marcola comanda. Por que Vocari, com o povo que ele deixou, com a sua milícia que ficou pelo lado de fora, inclusive uma milícia judicial? O Brasil se tornou, as instituições brasileiras se tornaram milícias criminosas institucionais. Senado, Câmara, o Supremo Tribunal Federal, eu vi uma entrevista do Gabeira, o Gabeira chegar e dizer que o Supremo tem que ser extinto. E é verdade, nós temos que fazer uma reconstrução a partir de emendas constitucionais ou propor para esse próximo pleito eleitoral já que o voto valha, para que nós tenhamos uma nova constituinte para mudar essa Constituição que foram feitas. Essa Constituição foi elaborada por quem recebeu em 79 a anistia, né? Então, o caminho é impeachment Alexandre de Moraes e o Toffoli. Eles não têm moral para decidir nada. Nenhum dos dois tem moral para votar em nada. Eles estão completamente desmoralizados, com a mão no bolso, na chuva e sem a mínima condição. O Supremo Tribunal Federal se tornou uma delegacia, né? Onde Gilmar Mendes, Flávio Dino, os advogados do Lula, o senhor Zanin e o Toffoli, que foi advogado a vida inteira. De onde é que jorra tudo isso? Se o Toffoli é um negociante já há muito tempo, um homem de negócios já de muitos anos dentro do próprio Supremo. É por isso que Zé Disseu dizia, eleição não se ganha, se toma, porque eles sabiam que eles tinham uma estrutura por dentro, e depois repetido pelo próprio
presidente da Suprema Corte, que era o senhor Barroso, eleição não se ganha, se toma, foram corroendo por dentro do sistema com dinheiro. Então, gente como o Vorcaro sempre foi muito importante para eles. O problema é que a casa caiu, vazou. Então, todos esses vazamentos da Polícia Federal têm sentido. O que não tem sentido é o ministro André Mendonça, que agora está indo muito bem, mandar recolher da CPMI 1 gigabyte que voltou, porque ele mandou devolver 400 gigabytes. 400. Então, o que voltou para a CPMI não estão vazando. Ora, os próprios assessores de Alexandre de Moraes vazavam coisas dos inquéritos. Aí do Supremo Tribunal Federal, na época em que a Globo e esse jornalismo ajudaram a engordar, foram dando ração para esse monstro chamado Alexandre de Moraes, e ele virou e se tornou essa mula de 7 cabeças que parece que não tem como dar jeito. Agora, o que nós temos que fazer enquanto senadores, e aí eu peço ajuda à imprensa, tem que ir para cima dos senadores. Nós temos que tomar uma providência com Davi Alcolumbre. Eles precisam ser impeachmentados agora. Não vão ficar eles no processo eleitoral. Porque também aqui eu guardo expectativa, gostaria de ter 45 senadores, e nem que não for, assim, senadores com natureza de cachorro, de pitbull, sabe? Cachorro pitbull, que morde, que não corre, que vai para cima. Assim, a gente corre o risco também de pegar um centrão, eleger um monte também, certo? E a gente ficar de novo com 4, 5, no máximo 10, 15, que tem discussão para votar. E no máximo uns 5 que tem coragem de falar, de verbalizar os podres que estão sendo vazados. É ridículo as mensagens de Moraes. A mulher de Moraes tão somente é laranja de Moraes. Moraes é o advogado, ela é um laranja em tudo isso. Então é o seguinte, o problema é que o parlamento está envolvido, o presidente do parlamento está envolvido, que é o único que pode dar sequência. E mudanças estruturais, aí está o Marcília, que sabe muito bem disso, que nós precisamos fazer na nossa Constituição e nós fazer em nossos regimentos internos, tanto da Casa Alta como da Câmara dos Deputados ou regimento comum, mudanças em que tire da mão do presidente só uma assinatura, porque o impeachment só anda com uma assinatura do Davi. E desde Davi e o Pacheco, agora o Davi, esse monstro cresceu muito mais, porque tem tido a proteção do Senado da República, que é quem pode devolver a paz do povo brasileiro, que é quem pode impeachmentar esses canalhas vestidos de preto e devolver a paz do povo brasileiro e colocar essas coisas no lugar. A menina está falando aí da conta que o Banco de Brasília vai pagar, você vê todo envolvido o governador de Brasília. Que acordos são esses? Quer dizer, Brasília já tem a sua dificuldade porque vive com parte do orçamento dos estados. Vai para Brasília, porque Brasília produz pouca coisa, a capital do país. Então, agora o povo de Brasília vai ter que achatar seus salários, uma série de coisas, se quiser salvar o BRB. Mas nós, senadores, é que temos a obrigação de ir para o fronte para poder resolver o problema do Brasil. Senador, um prazer tê-lo aqui conosco. Senador, o senhor podia falar um pouco mais da questão do Davi Alcolumbre? Né? Agora tem um pedido para colocá-lo no Conselho de Ética, porque ele estaria prevaricando ao não pautar, por exemplo, a CPMI do Banco Master, porque sabemos que já tem aí toda uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que CPMI, se você já tem as assinaturas da Câmara e do Senado, você tem que instalar automaticamente, e ele não está cumprindo isso. Então, eu gostaria de saber do senhor, como é que vocês estão vendo isso, né? O que pode ser feito para, de fato, pressionar Davi Alcolumbre nesse momento? É uma CPI, a CPMI do Banco Master, ela é muito interessante, porque uma CPI, você depende do presidente da casa, né? Você pede uma CPI na Câmara, você depende do Gumota, mas que também está enrolado nesse negócio. Mas uma CPMI, ela trava a reunião do Congresso Nacional. Então, reunião do Congresso para decidir vetos e mudanças constitucionais só pode existir tendo uma CPMI
tem que votar aprovando a CPMI ou não, para que possa as outras pautas poder entrar. Então, Davi está até numa posição confortável, que Deus está dando a ele agora, é de que ele vai fazer a sessão do Congresso Nacional. Tem muito veto para ser votado, inclusive derrubar o veto do Lula na questão da dosimetria. Ele vai dizer ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que vai decidir se instala ou não. Ele tem como tirar o corpo um pouco fora. Mas o problema é que, instalando a CPI, ele também está envolvido até o talo a raiz do cabelo, entendeu? Então, mas ele vai ter que instalar. E o senador Girão realmente entrou com o Partido Novo, pedindo na comissão de ética, denunciando o Davi Alcolumbre. E essa denúncia é absolutamente importante. E é preciso que todos nós nos juntemos, já que Davi realmente não quer abrir, porque ele é parte desse processo todo aí, e até porque o Departamento de Aposentadoria do Estado dele colocou 400 milhões no Banco Master dos aposentados servidores do Estado de Davi Alcolumbre. Então, é uma situação absolutamente complicada, mas não se tem nenhuma reunião do Congresso Nacional antes de colocar. Primeiro ponto da pauta é CPMI ou o restante não aconteça. Nós vamos nos esforçar e realmente essa questão de colocar Davi na comissão de ética, o problema é que a comissão de ética é indicada por eles mesmos, pelos partidos de esquerda e pelo partido do Centrão, né? Tem muita gente que ama, está batendo palma para o Centrão, né? Mas se o Centrão quisesse, Bolsonaro não estava preso. Se o Centrão se juntasse, Bolsonaro não teria sido preso. Teria sido solto, Bolsonaro. Bolsonaro não estava mais preso até agora. Então, quer dizer, a anistia teria saído. Se o Centrão quisesse, todo mundo estava anistiado. Todo mundo estava em casa. Agora, nós chegamos numa situação como essa de que a nossa nação virou um coluio de criminosos. As autoridades do país se tornaram um consórcio de criminosos e perversos, né? Impondo um sofrimento a uma nação inteira. Nós vamos ter realmente que tomar essa providência e vai ter que se instalar Congresso Nacional, que é muita coisa para ser votada, inclusive medida provisória, que está vencendo, né? Está vencendo, tem que votar. Senador, prazer falar contigo. Parabéns pelo seu trabalho. Opa, é recíproco. Muito obrigado. Aliás, senador, o senhor tocou num ponto que eu venho falando muito, que é exatamente isso, né? É preciso que a oposição ocupe a cadeira da presidência para tirar a importância da cadeira da presidência, reformando o regimento interno, porque hoje realmente o presidente do Senado e também da Câmara, né? Eles servem para represar, impedir, obstacularizar a vontade da maioria e, portanto, do povo. Quer dizer, falam em nome do STF, que ele é um tentáculo, né? E não em nome da maioria dos parlamentares. Agora, senador, eu queria aproveitar a sua conhecida coragem e perguntar o seguinte. Hoje, até um pouco usando a frase que usou o presidente lá da Unafisco, assim, da Fisco, enfim, dos peritos, e que ele mencionou que hoje é mais perigoso investigar a facção, o STF, ou altas autoridades, disse ele, do que facções criminosas. O senhor concorda? E isso pode ter a ver com uma certa resistência de alguns senadores de entrarem nessa briga? Eu concordo plenamente com ele, né? Aliás, ele falou uma frase para o país, deu uma grande contribuição, tem muita gente repetindo isso aí, e muitos senadores, eu vou falar para vocês aqui, homens e mulheres de bem, que estão lá no Senado, morrem de medo de falar no nome desse elemento, entendeu? Que eu me recuso a chamar de juiz ou de ministro, né? Eles têm um lobista de capa preta, porra, entendeu? E você tem todo mundo amedrontado. Quando você desce na tribuna, o senador te acompanha, seu colega ali vai lá e fala, rapaz, eu queria fazer isso aí, cara, mas eu tenho tanto medo desse cara se voltar contra mim, desse cara vir para cima de mim, da minha família, desse cara... Mas você deve, irmão? Não devo nada. Então, irmão, para que você veio para essa vida aqui? Isso aqui é passageiro, não dá para assistir sentado na plateia. Irmão, tem que subir, sobe lá,
e cumpre o seu papel. Não fica sentado assistindo. Porque acho que é muito feio. Você luta para uma eleição de senador que não é fácil. Botar um brochinho aqui para ficar sentado lá como um jarro, como um enfeite, uma planta, que não serve de nada, porque não tem valor na opinião pública. O povo não mantém respeito porque o povo conhece. O povo sabe quem é quem. Agora eles ficam indo para os estados, para os municípios, com essa historinha de que eu mandei emenda, porque eu fiz emenda, porque eu mandei emenda tanto, para não sei o quê. Ah, manda a emenda e manda um empreiteiro junto. O povo não é idiota, pô. O povo não é idiota mais. Eu acho que é por isso que eles tentaram calar totalmente as redes sociais. Porque ia impedir um indivíduo como você de falar, como as meninas que estão aí de falar, impedir a mim de falar. A mim não. Porque comigo só se manda matar, porque eu não vou parar de falar. Eu não vou parar de falar. Se você pegar, Marcília, os meus discursos desde 2005, no meu primeiro mandato, eu começo a denunciar o ativismo judicial lá em 2005, e depois passou de ativismo judicial, passou para a ditadura da toga, né? Ditadura da toga. E nesse momento, na verdade, é um conluio de perversos, que o Supremo Tribunal serve para que eles façam negócios, e grandes negócios, vivam nababescamente, viajando em jatinhos de festas caras pagas por empresas que cometeram um crime, que estão respondendo no STF, mas estão regando os ministros, porque tem negócio por trás disso tudo, né? Então, realmente, hoje é mais confortável. Mas tem uma CPI também do crime organizado lá, que eu não sei o que eles estão fazendo, certo? Não sei absolutamente. Eu botei um requerimento lá para convocar Fernandinho Beiramar, Marcinho VP e Marcola. Pô, como é que você vai fazer uma CPI de crime organizado sem ouvir eles três? Porque eles são amigos dos políticos. Eles estão dentro do negócio. Eles fazem parte do bojo. Entende? Por que as cadeias todas votam no Lula? Por que o crime vota nele? Então, ele sabe. Fernandinho Beiramar fala. Eu me lembro que na CPI do narcotráfico, eu era deputado federal, que eu andava com polícia federal, andei anos da minha vida, minhas duas filhas pequenas, minha mulher, todo mundo tinha segurança de polícia federal, porque estava mexendo com crime organizado. E foi uma CPI de grande impacto no Brasil. Assim, e hoje eu vejo que realmente eu corri muito risco, mas hoje você corre risco muito mais. E agora, com esse departamento de crime do Volcaro, e o Sicaro morreu, né? O Sicaro morreu, mas deixou discípulos. Tem muita coisa escondida por aí que a Polícia Federal não descobriu ainda. De grana, né? De grana. O pai do Volcaro descobriram aí essa montanha de dinheiro na conta dele, né? Então, assim, é uma família que se preparou muito, uma mente muito preparada para o crime, uma inteligência criminosa, que nesse momento envolveu o Supremo Tribunal Federal, botou para dentro das autoridades. E nós temos hoje um Procurador-Geral da República que disse que não via perigo, né, na questão da prisão do Volcaro, que ele podia ter prisão domiciliar. Assim, é tanta coisa que está dentro da mente da gente que a gente não tem nem como verbalizar. Aí a gente tem que escolher uma ou duas para falar, porque o Brasil de fato apodreceu. Mas, Marcília, até aqui nós nos esforçamos para empurrar a tampa dessa fossa. Até aqui. E eu, muitas vezes, eu acordo sem energia, pedindo a Deus força, porque o momento é ruim, sabe? Eu já cumpri minha parte, eu já fiz a minha parte, mas eu estou dentro disso aqui. E a resposta é, se nós chegamos até aqui, desnudando, agora, tem alguém que nós temos que debitar na conta dele esse momento ruim do Brasil. Esse momento ruim que o Brasil está vivendo, sabe? Essa desgraceira que o Brasil todo está vivendo, tudo que nós estamos vendo todo dia de dar nojo, tem um responsável. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Esse cara resolveu atrapalhar o sistema. Está pagando por isso. E hoje já temos um entendimento de que essa dinheirama toda pagou a prisão de Jair Bolsonaro. Tirar Jair Bolsonaro da frente, esse entrave, e resultou em tudo isso. Essa lama que nós estamos vendo, cheira mal. Esse pus que veio, esse tumor que veio a furo, e que nós estamos apertando, e quanto mais aperta, mais pus sai, e fede mais.
Mas para curar, você tem que apertar tudo. Minha mãe dizia que tem um carnegão dentro do tumor, você tem que tirar o carnegão, senão ele não cura. Então nós temos que chegar ao carnegão. Temos que debitar na conta desse cara que está cheio de soluço, que está preso de uma forma injusta, covarde, porque ele não foi covarde. Em nome do amor ao povo brasileiro, o que nós estamos vendo está na conta de Jair Messias Bolsonaro. Sim. A maioria das denúncias, as mais sérias que Bolsonaro trouxe à tona, são as mesmas de hoje, né? Que a gente acompanha os desdobramentos, né? E tenta combater aqui diariamente com muita força e coragem, né? Como o senhor disse, realmente é necessário para enfrentar todo esse mal, todos esses problemas que assolam o Brasil. Realmente tempos sombrios, liberdades e direitos básicos nossos ameaçados. É preciso que a gente siga nos esforçando aqui com bastante força realmente, senador. Obrigada pelas palavras, excelente semana, volte outras vezes, estaremos acompanhando os trabalhos de vocês. Não, muito obrigado, eu que agradeço ter ficado esses momentos com vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, a internet parece que deu uma caída. Estamos mas ouvindo. Eu agradeço o privilégio de estar com vocês aí, altamente qualificadas do ponto de vista de amor ao Brasil, altamente qualificadas do ponto de vista da integridade, de respeito ao ser humano, sabe, cumprindo o compromisso que vocês fizeram como jornalistas. Ao Marcília, que foi um ganho, eu não sabia quem era o Marcília, mas diante de tudo isso, e aparece essa figura corajosa, decente, a quem eu reverencio, como acompanho todos vocês, e muito obrigado pelo que vocês da Oeste estão fazendo pelo Brasil. Quanto a mim, pode confiar que eu não vou decepcionar, não. Escândalo Master, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que o ministro Alexandre de Moraes deve renunciar pelo bem da democracia e do judiciário brasileiro. Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes deveria, no mínimo, sofrer imediatamente processo de impeachment no Senado Federal. Na avaliação de Flávio, as mensagens reveladas escancaram que ele atuava como advogado de fato. Abro aspas aqui, era parte interessada nas demandas. Isso é absolutamente incompatível com a função e configura crime. Aí, Marina, então, a gente exibe na tela também o post de Flávio. Daqui a pouco a gente traz um posicionamento de Zema também, Partido Novo, senador Girão. Trago agora, então, a bancada do Novo ao lado de Zema e de Girão e do presidente do partido também, Eduardo Ribeiro, com sede coletiva de imprensa nesta segunda, na frente da presidência do Senado, para anunciar o protocolo de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e de outras medidas relacionadas ao caso do Banco Master, incluindo, representação no Conselho de Ética do Senado contra Davi Alcolumbre. Marina falava há pouco sobre Alcolumbre com o senador Magno Malta por aqui, apresentação de notícia-crime na PGR contra Moraes e novas frentes de atuação política e legislativa sobre o caso. Bom, é interessante ver o posicionamento de Flávio, muita gente também já estava perguntando quando Flávio iria se posicionar com relação a todo esse escândalo, uma vez que é pré-candidato. Agora, essa esperança de Flávio eu acho mais distante, não sei a sua opinião, de que Moraes saia por livre e espontânea vontade, pelo bem da democracia, enfim. Agora, essa pressão por parte do Novo, né, de parlamentares, da população com relação a esse impeachment, tem que ser bastante firme e contínua, né? Não pode desistir. Isso é muito importante, porque agora Moraes está, assim, eu falei isso, né, na semana passada, e para mim é isso, se Moraes não cair agora, se o careca do Master, gente, não cair agora, ele não cai mais. Então a gente tem a faca e o queijo na mão. Essa é a realidade, E tem que, ficar martelando isso. Ah, mas veja bem o Senado atual não vai fazer isso, por quê? Porque está lotado do Centrão. E aí a gente vê aí, por isso que é tão importante esse posicionamento, né? O governador Romeu Zema tinha feito esse posicionamento na semana passada, avisado que ia levar ao impeachment de Moraes. Aí depois, no final de semana, o Flávio soltou também esse posicionamento, esse tweet, né? Ele repostou ali o Magno Malta e escreveu também ser favorável ao impeachment. Então aí o Flávio hoje em dia é o candidato que está aí na frente de todas as pesquisas e já ali empate técnico com o Lula no segundo turno. Então é importante
importante. A gente recebeu aqui na semana passada também o Caiado, né, que é um dos 3 ali, está na dúvida entre os 3 candidatos ali do PSD, quem é que vai ou não disputar ali também as eleições presidenciais, mas ele sabonetou, né? Disse, tudo bem, cabe ao Senado, cabe ao Senado. Gente, agora é hora de pressão, não tem essa não, né? Tem que pressionar os senadores, foi o que o Magno Malta disse. Vamos pressionar os senadores. Esse negócio ainda não saiu por conta disso, porque a gente tem ali, de fato, uma disputa ideológica entre a direita e a esquerda, e no meio disso tudo, um centrão que não assina o pedido de impeachment, que não aceita, que ainda é hoje a maior parte do nosso Congresso, infelizmente. Então a gente precisa, sim, pressionar. Muito importante o posicionamento do Flávio, também do Zema ali, dos presidenciáveis, pedindo a cabeça do Alexandre de Moraes. Por que isso? Porque vai ser bem ou mal, quando for eleger agora os próximos senadores, né? Quando a gente for eleger as bancadas no Congresso, quando a gente for eleger o próximo Senado Federal, essa é a pergunta. A gente já falou isso aqui várias vezes. Aliás, Bolsonaro falou naquele carro de som, né, quando ele fez ali o seu último pronunciamento. Ele disse, em claro e bom som, me deem metade do Senado. Então, a gente precisa disso. Nunca Alexandre de Moraes esteve tão por um fio. Por quê? Porque está toda a imprensa trazendo. Não é possível. Se não for por 129 milhões de razões que a gente acabou de descobrir do contrato com a sua mulher, que ele era pago simplesmente, que era laranja ali, né, nessa questão do master, quanto vai ser? Então, assim, a pressão tem que ser total, cobrar o Senado, e não tem essa não, mas então vamos cobrar para os próximos senadores terem isso como pauta principal. E sim, bem ou mal, os candidatos à presidência, eles acabam, porque quem vai ser os principais nomes ao Senado vão estar ligados, obviamente, a esses candidatos. Então, eles têm que se posicionar assim para forçar que os candidatos ao Senado também venham e mostrem o seu posicionamento. Então, a hora é agora, tá pegando fogo, tá aí até a mídia tradicional, né, jogando tudo no ventilador. Então, tem que ir para cima mesmo. E, de novo, eu comentei isso aqui, até tinha comentado antes no Sem Filtro com o Marcília e comentei aqui outras vezes. Qualquer um pode fazer um pedido agora, entendeu? Joga lá pro Gonê. Não, mas o Gonê vai dizer que não é urgente. Não é urgente, não, investigar o Alexandre de Moraes. Igualzinho, ele disse que não era urgente prender o Vorcaro de novo, que estava ameaçando quebrar dente de jornalista. Como assim, gente? Que país? Isso aqui é uma várzea, né? Não podemos aceitar que seja uma várzea. Então, assim, tem mais do que motivo suficiente agora para, sim, requerer. Não, o Gonê não quis, então vamos acionar André Mendonça. Mas cabe ele... Olha, eu estava escutando a Ludmilla e ela falou uma coisa bem relevante. Os parlamentares... eles têm muito mais prerrogativas na nossa Constituição do que os ministros do Supremo. Essa é a realidade. E por muito menos fizeram busca e apreensão em quem aí? Me ajuda a lembrar aqui. Marcos Duval, agora, recentemente, fizeram também no Gaia, fizeram, né, busca e apreensão. Isso ainda sem contar o Daniel Silveira lá atrás e tudo mais. Então, assim, essa turma tem muito mais prerrogativa do que ministro do Supremo. Em que país é isso que a gente acredita que depois de tudo que saiu, vem me convencer que não tem instrumento para, enfim, no mínimo, quebrar o sigilo e fazer uma investigação séria sobre Alexandre de Moraes? Não me convence. Paula? E sabe que eu vi a Lulete mais apaixonada do Brasil, a Daniela Lima, falando que lá o clima no STF é de luto, porque realmente pegou em cheio o coração do STF. Veja, o Alexandre de Moraes, ele tem sido o grande guardião de tudo, ele que manda, desmanda, faz e faz acontecer, e manda e cala a boca e censura, ele que faz tudo, e agora no coração dele. Então o clima lá é de velório. E além do impeachment via Senado, que é o que a Constituição diz, que se a gente quiser tirar um ministro do STF, tem que ser via o Senado. O presidente Alcolumbre deveria abrir o processo de impeachment e ter os votos suficientes. Mas hoje cedo eu vi um advogado falando que o ministro André Mendonça, caso queira, e isso eu gostaria de perguntar para o nosso colega André Marcília. André Marcília, caso o ministro André Mendonça, que está à frente, sendo relator do processo do Master, se ele quiser pedir
a saída ou a prisão de Alexandre de Moraes, ele pode? Olha, Paula, provavelmente as investigações, do jeito que a coisa está indo, né, a gente vai estar diante de um ministro Moraes investigado, né? É o que todos esperamos. Acho que o ministro Moraes já deu razões suficientes para ser investigado. Essa investigação decorrendo do caso Masters ficaria com Mendonça. Eu entendo, portanto, que o caso Moraes, o Moraes tornando-se réu ou tornando-se investigado, esse caso obrigatoriamente ficaria com André Mendonça. A gente precisaria, claro, isso seria uma nova fase dessas investigações, né? Não seria algo que está acontecendo agora, mas decorrendo das investigações do Master, que já estão com o Mendonça seria o relator. E a Polícia Federal investigando Moraes e chegando a Moraes, cabe ao Mendonça, e claro, aí também esse é um problema sempre, né? Cabe também ao Gonê darem sequência nessas investigações. Mas não tenho dúvida de que a sequência lógica das investigações do Master é acabar investigando o Moraes. E, portanto, isso cairia com o Mendonça e caberá ao STF julgar criminalmente os seus pares, os seus colegas. Perfeito, Marcília. Bom, deixa eu trazer mais um ponto e eu quero passar para a Julie também, perguntando sobre essa questão da possibilidade do impeachment. Julie, vê esperança agora de que algum desses tantos pedidos já protocolados, esse agora mais especialmente ainda nesse momento, pode acabar avançando? Acredita, Julie, que Moraes possa vir a renunciar num momento como esse? Seria uma grande surpresa a partir dessas acusações. E também sobre Marta Graeff, sei que você acompanha, sabe bastante sobre a vida da mulher, ex-mulher, ninguém está entendendo direito qual é a situação dela no momento, diz que terminou com ele assim que ele foi preso pela primeira vez no fim do ano passado, mas enfim, a Marta Graeff rompeu o silêncio depois do vazamento dessas comunicações privadas entre o casal. Em uma nota oficial, ela expressou grande consternação com a divulgação das mensagens fragmentadas, classificou o ato como uma grave violência, destacou sua irrelevância para as investigações na Operação Compliance Zero. A defesa de Marta ressaltou que ela não mantém relacionamento com Vorcaro há meses já e que nunca esteve envolvida em práticas ilícitas. A estratégia jurídica agora foca na proteção das garantias constitucionais dela, na tomada de medidas contra os responsáveis pelo vazamento e reprodução do material íntimo. A reprodução vai ser problema, né, Marta? Porque é o Brasil inteiro e fora do Brasil, porque as pessoas estão literalmente de saco cheio de tanta corrupção. Aqui ninguém está acusando de você ser cúmplice do Vorcaro, mas o que chegou ao nosso conhecimento é que você mora na casa comprada com o dinheiro dele. A gente viu através dessas conversas que ele sustentava você tinha os cartões dele e, infelizmente, esse senhor não tinha dinheiro próprio. Todas as suas viagens, todas as suas regalias que você usufruiu do lado dele foi com dinheiro roubado, pessoas foram lesadas. Então, infelizmente, você faz parte dessa confusão. Pode ser até que por osmose, mas sim, você vai ser interrogada, você tem que falar. Tem uma hora que, assim, foi tanta falcatrua que o seu ex ou atual, ou porque cada um fala uma coisa, mas vou acreditar em você, seu ex fez, que o que importa, na verdade, não é se ele chamava você de peleleca, o que vocês falavam de sexo. Isso é uma brincadeira que o brasileiro faz para aliviar essa baixaria. É o fato de que nas conversas de vocês falava lá nome de autoridades, de ministros, de presidente da Câmara, presidente do Senado. Você sabia exatamente com quem ele se relacionava e o que estava acontecendo, da briga dele com o Esteves, o que ele vinha tentando fazer, sem contar, senhora Marta Graeff, que no dia que eles iriam prender o seu ex-noivo, marido ou namorado, porque me falaram que vocês casaram, mas aí eu não sei, é que
Avisaram para ele, a Polícia Federal disse que já foi vazado, que ele ia ser preso, e ele ligou para você e você estava indo encontrar ele correndo em Dubai. Então, assim, me desculpa, a violência é o que nós brasileiros sofremos na mão desse cambalacheiro. Eu tô lembrando, doutor André Marcília, de alguns pontos aqui para você explicar pra gente, né, até que ponto Marta Graef estaria mesmo envolvida, ou digo, deveria ser útil, prestando alguns esclarecimentos. Me lembro quando ela fala pro Vorcaro na mensagem: eu tô aqui de pijama, que vergonha, quem é aquele lá? Ah, é o Alexandre Moraes. E ela fala: uau, não acredito, é ele. Também depois o Vorcaro fala para ela: eu discursei no Senado, adivinha quem discursou lá? Euzinho. Fiquei até 3 da manhã com Hugo. Também conseguiu uma reunião com a Alcolumbre, no susto. Vorcaro disse para ela também que está sofrendo uma extorsão bem chata em Brasília. Disse para ela que trabalhar com esse business de banco, na verdade, é muito parecido com um serviço de máfia, que Bolsonaro é um beócio, que a turma dos bancos está furiosa, ignora notícias sobre vida de luxo e diz que importante é a operação, e por aí vai, muitos outros pontos que ele conversa justamente com a Marta Graef. Inclusive, ele estaria ameaçando aquele ex-namorado, marido da Marta, um jogador de basquete dos Estados Unidos, estaria já conversando com o sicário para ver se não dava um jeitinho ali também, achava algum tipo de podre para prejudicar esse ex-namorado que ele tinha ciúmes. A gente não sabe ainda qual é o envolvimento, vamos dizer assim, no caso judicial, juridicamente o envolvimento dessa Marta, mas o conhecimento dos fatos me parece que ela tem todos, até porque o Vorcaro, ao que esses diálogos demonstram, era um daqueles caras bem carentes que, enfim, ligam para dizer: olha, consegui uma reunião, enfim, ele fazia dela uma espécie de diário, né? Aquele diário que o adolescente tem, e fica contando tudo para a esposa, ou para a mulher, para a namorada, ou qualquer coisa do gênero. Porque deve ser difícil mesmo. O Vorcaro devia saber que ele é um cara sem amigos, né? Quem que vai ser amigo do Vorcaro? Pelo menos amigos sem comprar. Então, ele usava um pouco a mulher como esse oráculo, parece, né? Ele passava tudo o que acontecia a ele, a ela. E isso faz dela uma pessoa hoje muito importante. Inclusive, há notícias de que ela buscou advogados que não tenham nenhuma ligação com ele, está preparando uma defesa a parte da dele. Isso expõe que ela não quer ser relacionada com ele, e isso abre uma possibilidade muito grande para que ela se torne uma delatora. Então, se ela estiver envolvida nisso, tiver conhecimento, e certamente algum tipo de envolvimento ela teve, abre-se precedente para que ela possa ser a pessoa a falar. E se ela é a pessoa a falar, o Vorcaro vai pensar assim: bom, então é melhor falar logo eu, antes que ela fale por mim. Você percebe? Isso vai criar uma competição, que a gente chama de dilema do prisioneiro. E aí, eu fico preso, mas se eu ficar preso, o outro fala, se o outro fala, eu não falei antes. Esse dilema deve estar em todo mundo ali. Só no sicário que, enfim, resolveu de outro jeito a sua questão. Mas todos eles devem estar nesse pensamento, e eu acho que com isso, Adriana, ganhamos nós, porque uma delação me parece ser algo premente. Se essas pessoas não sumirem, e isso não tem como acontecer, porque é muita gente envolvida, alguém vai falar. E alguém falando, cai o caso inteiro como um castelo de cartas. Isso, para nós, é muito bom. Para a solução do caso, é essencial. Vamos lá, a gente começa falando sobre Banco Master. O ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou visitas da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso na Penitenciária Federal de Brasília. Pediu à defesa que essas visitas não sejam monitoradas nem por áudio nem por vídeo. É uma decisão que atende a um pedido, então, dos advogados de Vorcaro, que alegaram que a comunicação reservada com o cliente é uma garantia essencial do direito de defesa. Mendonça determina que as visitas aconteçam sem agendamento prévio e sem qualquer tipo de gravação, então, permitindo também que os advogados façam anotações. Marina Helena, é claro que faz parte da defesa de Vorcaro tentar trabalhar com essa privacidade. O fato é que será que podem também vir a discutir uma possível delação? Como você vê essa pequena nova atualização que a gente traz nesse começo de edição sobre o caso Vorcaro?
A gente vê o André Mendonça seguindo a lei, né? O que infelizmente é raro, né? Dentro do nosso judiciário recentemente. Então, isso aí que ele está fazendo é isso. Qualquer um que esteja sendo réu tem esse direito de acessar a sua defesa e acessá-la em privacidade. Então, acho que não tem novidade aí, né? Mais uma vez, o André Mendonça seguindo a lei. Agora, o que a gente tem aí é que tem muito mais vindo do Banco Master, né? Isso não deixa de ser, a gente tem algumas notícias dizendo que talvez ele pudesse fazer uma delação, outras dizendo que é muito difícil que ele faça uma delação. Eu acho que a gente tem que esperar. Tem a questão também, e até eu gostaria que o Marcelo aqui talvez depois pudesse nos ajudar, mas tem a questão de que, será que a delação vale de alguma coisa se ele for de fato o cabeça daquele esquema, né? Porque as delações, normalmente, você pode ter uma redução de pena, mas não se você for o chefe, né, da organização criminosa. Mas agora a gente está vendo várias outras notícias, né, Adriana? A gente vai falar com mais calma, mas a gente sabe que, no fundo, não é... Quando a gente pensa em 80 bilhões de fraudes, né, um buraco desse tamanho, 40 bis só ali que vão ser cobertos pelo FGC, fica ali a dúvida, será que de fato o Vorcaro era o chefão? Será que tinha mais alguém por trás disso? Vamos lembrar ali que do suicídio ali, do sicário, então alguém que tinha uma vasta passagem pela polícia, o que será que tanto amedrontou ele a ponto de querer tirar a própria vida, né? Então, ficam essas dúvidas. Aqui se tem mais coisa por trás, lembrando também que a gente vai discutir isso, mas tem também associações do Master para algum tipo de lavagem de dinheiro ali do crime organizado e outras coisas mais. Então tem, acho que ainda muita coisa para vir, né? Nesse que é o escândalo que já está abalando completamente a República, ainda mais esse ano, que é um ano eleitoral. Demais. Marcelo, então passo a palavra para você. A defesa de Vorcaro tinha solicitado essa medida, né, de privacidade ali nas conversas, porque em presídios de segurança máxima, você deve saber melhor que todas nós aqui, normalmente é previsto sim o monitoramento e a gravação de todas as interações. A Marina levanta uns pontos muito interessantes. Há um cabeça acima de Daniel Vorcaro. É hora já de começar a pensar em delação. E mais uma vez também, né, André Mendonça, que todos estão de olho na sua conduta nesse importante momento, caminhando segundo o esperado, seguindo as leis e a Constituição, Marcelo. Não te ouço, não sei se é aqui no nosso switcher ou se é aí. Agora sim, vamos ver. Marcelo com a gente. Me ouvem agora? Agora sim, Marcelo, obrigada. Então vejam só, primeiro a questão do direito do preso de se entrevistar com o seu advogado, com os profissionais que fazem a sua defesa, sem qualquer tipo de monitoramento, sem gravação, sem filmagem, etc. A Constituição, lá no artigo 5º, no finalzinho do inciso 55, ela assegura aos acusados em geral a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, né? A ampla defesa a gente costuma definir como a soma da autodefesa com a defesa técnica, né? A autodefesa é exercida pelo próprio acusado, por exemplo, quando ele é interrogado, né? E a defesa técnica, que é indispensável, né? Todo acusado tem direito a um defensor. Se não puder constituir um advogado, se não puder contratar um advogado, o Estado vai dar um profissional para defendê-lo, que é o defensor público. Então, esse acesso ao profissional que faz a defesa é garantido. E também a lei estabelece o sigilo da relação cliente-advogado. A conversa entre os dois, ela é protegida pelo sigilo. Então, aí você cria um problema que tem sido objeto de muita discussão, né? Quer dizer, será que a lei poderia, ou será que, por exemplo, a norma interna de um presídio, né, de uma penitenciária, de uma unidade prisional, poderia estabelecer
que as conversas entre o réu, o investigado e seus advogados sejam gravadas, sejam monitoradas? A princípio, a resposta é não. Só poderia com autorização judicial para um caso específico. Então, essa regra de que nas penitenciárias federais, todas as conversas entre presos e seus advogados também serão gravadas, ela é objeto de muita discussão. A Ordem dos Advogados questiona isso e a gente precisa admitir que aqui eles têm razão. A decisão, portanto, do ministro Mendonça é correta, né? Ela atende àquilo que a lei estabelece. A própria lei que trata do regime disciplinar diferenciado e das penitenciárias federais de segurança máxima, ela estabelece que todas as visitas de parentes e amigos serão gravadas, mas ela ressalva expressamente a conversa com advogados. Então, essa regra geral de gravação não inclui os advogados, porque existe, como eu disse, essa relação de sigilo e que é necessária para que o acusado possa, sem qualquer tipo de pressão, discutir com seus advogados a melhor linha de defesa. E, nesse caso, tem uma questão adicional, e aí a gente já passa para o segundo ponto, que é a possibilidade, eu hoje já não uso mais essa palavra, a meu ver, é probabilidade de o Daniel Vorcaro fazer a delação premiada ou a colaboração premiada. Na Lei de Organização Criminosa, que é a Lei 12.850, no seu artigo 3A, o que se diz é que a colaboração premiada ela é um instrumento para satisfazer ou atender o interesse público. Ela não proíbe a delação de líder de organização. Fala-se muito sobre isso, mas essa regra não está na lei. O líder não pode delatar. Por quê? É razoável admitir que o líder dessa máfia, né? Aliás, outro dia eu ouvi a referência ao Banco Máfia, né? O nome melhor seria esse, em vez de Banco Máfia, Banco Máfia. O Daniel Vorcaro, é razoável a gente compreender, entender que ele seja o líder, mas isso não quer dizer que ele não possa delatar, por exemplo, altas autoridades do Poder Judiciário. Por quê? Porque é claro que isso é uma questão de interesse público. O Brasil tem todo o interesse em esclarecer as condutas dos integrantes da sua mais alta Corte de Justiça. De um integrante da mais alta Corte de Justiça, a sociedade exige o mais alto padrão de conduta. Se esse integrante da mais alta Corte de Justiça tem negócios com o chefe de uma máfia, recebe dinheiro de um chefe de uma máfia, se esse integrante da mais alta Corte de Justiça mantém contatos telefônicos frequentes a ponto do líder da máfia telefonar ou mandar mensagem para ele no dia da sua prisão, né? Demonstrando aí um laço, né? Um elo, um vínculo bastante forte. Né? No dia que você é preso, você costuma ligar para o seu advogado, né? Você costuma mandar mensagem para o advogado e não para o ministro da Suprema Corte. Então, é de interesse público que essa delação aconteça. O Vorcaro não vai delatar a secretária dele, aí não, né? O Vorcaro não iria delatar o sicário, se o sicário estivesse vivo. O Vorcaro não vai delatar, aí não faria sentido, o seu homem da mala, né? O homem da mala dele, que eu esqueci o nome, enfim, vocês sabem que é o que levava o dinheiro, o que fazia os pagamentos, inclusive para o Tayayá, que me parece que é cunhado dele, né? Aí não, mas o Vorcaro pode delatar um ministro do Supremo, 2 ministros do Supremo, um senador da República, né? E assim por diante. São altas autoridades e como diz a lei, né, a colaboração premiada é um instrumento de utilidade pública, de interesse público, e há interesse em que a conduta desses agentes públicos seja devidamente esclarecida.
Perfeito, Marcelo. E a Júlia, eu sei que é sempre muito espontânea e verdadeira nos comentários que faz. Acha que pode ser, Júlia, que tenha um cabeça ainda acima de Daniel Vorcaro, que ainda há muito para a gente descobrir nesse escândalo, que ainda não tenhamos chegado no fundo do poço. A defesa de Vorcaro, nesse caso, com relação à penitenciária de segurança máxima, pediu ao Supremo a transferência do banqueiro desse local para outra unidade prisional na capital, porque alegam que as regras do presídio de segurança máxima dificultam justamente esse acesso ao cliente, informam que ainda não conseguiram conversar com o Vorcaro desde a transferência dele para Brasília. Fato é que teriam sido apreendidos mais 3 celulares ontem com ele, mais material à disposição da Polícia Federal. Como será, né, que está a cabeça de Daniel Vorcaro saindo de toda a vida de super luxo que levava a contato com as maiores autoridades, encontros em grandes instituições, em países, cidades, estados diferentes, agora preso numa cela minúscula com o mínimo possível ali de acesso a itens, né, e a pessoas, bastante limitado. Será que ele pensa em avançar com uma delação? Olha, na verdade, lugar de corrupto é na prisão, né? E se o Brasil for um país sério, que eu infelizmente não acho que seja, esse senhor nunca mais deveria viver em sociedade. Ele já mostrou por A mais B que ele não tem condições nem éticas nem morais de conviver, porque a única coisa que ele fez foi usar da lábia dele e do poder financeiro para comprar, né, senadores, ministros, não é isso? Líder de partido. Então, assim, ele preso é menos um corrupto por aí. O cabeça dessa quadrilha, segundo dizem, aí eu não sei, é o pai dele, né, Henrique Vorcaro, que é quem foi o grande mentor dele, quem diz estar por trás dessa maracutaia toda. Mas eu não sei, a gente sabe que também tem igreja, né? Uma igreja muito forte que está por trás dele. Igreja essa que Vorcaro foi pastor momentaneamente. Tem também, dizem, o crime organizado, o PCC. Eu não duvido nada, mas o mentor desse esquema todo foi Daniel, o pai e, enfim, o cara lá da igreja, onde tudo começou. Foi onde Daniel começou a carreira dele, né? Ele tinha um programa gospel de manhã, ele tentou ser pastor, porque hoje em dia ser pastor também é uma maneira de você tirar dinheiro e lavar dinheiro muito rápido, né? É isso que acontece. E outra coisa, ele está reclamando da prisão que não é boa e que ele quer ser transferido. Querido, isso aí não é o Taiaiá Resort, não. Você acha que você está lá no Taiaiá? Eu sei que você pagou bastante, inclusive era aí que você deveria estar se essa galera tivesse conseguido blindar você. Mas graças ao bom jornalismo, e eu me incluo nisso, você está onde devia estar. Pois é. E acho que o Marcelo há pouco tentava lembrar o nome do Fabiano Zettel, né? Uma figura também central aí nesse mapa do escândalo. Paula, lembrando que o Vorcaro está nesse presídio de segurança máxima após decisão justamente de André Mendonça, atendendo a um pedido da Polícia Federal que viu risco à segurança pública e possíveis interferências nas investigações. Vale lembrar também do sicário que acabou, tudo indica, né? Essa foi a informação que passaram pra gente, se matando na cadeia. São os 3, né? O sicário, que era o capanga violento de Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel, que é o cunhado dele, que possivelmente era o laranja dele, o operador financeiro do esquema, e o chefe de todos eles, o Daniel Vorcaro. E, segundo a lei de delação premiada, o chefe da organização criminosa não pode fazer delação premiada, mas se tiver pessoas mais poderosas do que Daniel Vorcaro envolvidas nisso, e se ele puder entregar, possivelmente, ministros, senadores, presidentes de bancos, outras autoridades que possivelmente podem estar envolvidas nisso, aí sim ele pode fazer uma delação premiada. Mas assim, só vamos saber se ele vai fazer realmente a delação premiada depois de sexta-feira, porque sexta-feira o ministro André Mendonça colocou em votação, eles irão votar a segunda turma, se irão manter
o Daniel Vorcaro preso ou não? Aí está o X da questão. Porque se ele for solto novamente, for para casa com tornozeleira, dificilmente ele vai falar alguma coisa. Mas se ele for ficar preso nessa cela de 9 metros quadrados, 22 horas dentro da cela, só 2 horinhas de sol ali por dia, uma pessoa que estava acostumada com taiaiá, como a Julie falou, com uma mansão de 300 milhões de reais em Trancoso, com a mansão de 190 milhões de reais em Orlando, sua casa de 100 milhões de reais na Campos do Jordão. Então, uma pessoa que está acostumada com esse estilo de vida, dificilmente vai ficar calado se for realmente ficar preso. Então, vamos saber o que vai acontecer depois de sexta-feira. Eu acho que sexta-feira saberemos realmente qual vai ser o destino de todo esse processo. Estamos ansiosos no aguardo, então. Marina, o ministro Gilmar Mendes se posicionou sobre a divulgação das mensagens atribuídas ao banqueiro Vorcaro nas redes sociais. O decano do Supremo afirmou, acho que a gente tem até imagens, que a exposição de diálogos privados representa uma violação ao direito à intimidade e ultrapassa os limites da Constituição. Abro aspas aqui para Gilmar Mendes: a exposição pública de conversas de cunho estritamente privado, desvinculada de qualquer ilicitude, constitui gravíssima violação ao direito à intimidade, uma demonstração de barbárie institucional que transgride todos os limites impostos pelas leis e pela Constituição, fecho aspas. O ministro também relacionou o episódio à Semana do Dia Internacional da Mulher, esse domingo, dia 8 agora, destacando que parte das conversas divulgadas envolve os diálogos justamente entre Vorcaro e a Marta Graef. Quer dizer que ele vem a público, vai comentar e fala sobre esse ponto do escândalo e do conteúdo das mensagens? Pois é, para o ministro Gilmar, né, o ministro Gilmar está muito preocupado com a barbárie institucional da divulgação das conversas íntimas de Vorcaro com Marta. Assim, a gente está falando de rombo de 40 bilhões do FGC, 129 milhões de contrato com a mulher de Alexandre de Moraes. O Toffoli relatou, apesar do taiaiá, né? A gente está falando de um sicário ali que estava falando em quebrar dente de jornalista, mas, pelo visto, para o ministro, Peleleca já é demais, né? É isso que o preocupa. E vamos lá, gente, ele ainda dá essa sacada aí, né? Na Semana do Dia Internacional da Mulher, precisamos debater a questão da intimidade das mulheres, né? Da importância de reservar a intimidade das mulheres. Fala sério, hein, ministro? Fora que, vamos lembrar que quem é a Marta, né? Quem é a Marta Graef? Quem é que é essa mulher? Ali nas próprias mensagens de Vorcaro, eles discutem, por exemplo, acabar com a reputação do ex-marido de Marta, né? Que era o jogador, ali o ex-jogador da NBA. Então ele fala que gastaria até 50 milhões de dólares para simplesmente acabar com a imagem desse ex-marido dela. Então, assim, também vamos combinar, né? Tudo ali que era discutido. E mais, ali está se falando, sim, de ministros do Supremo, de autoridades. Então, o que o ministro deveria estar preocupado, né, nessa história, se a gente fosse um país sério, era, assim, de que Marta fosse interrogada. Marta fosse interrogada. Ela é uma testemunha mais do que relevante nessa história toda, né? Quem é Alexandre Moraes? Quem é o tal do Alexandre que aparece numa outra conversa? Era isso que o ministro deveria estar preocupado. Quem é o Hugo a que o Vorcaro se refere? Então, ao invés de estar preocupado com isso, ele está muito chocado com né? Ele falando ali de Peleleca. É isso que o choca. E ainda traz essa cartada de defensor das mulheres. É de lascar. É de lascar. Marcelo, você não estava aqui ontem, a gente comentou muito por cima, ainda não tinha essa nota de Gilmar, mas sobre justamente qual o interesse dessas mensagens em preservar questões íntimas. Fato é que ninguém quer nem saber, né, como que era a relação íntima do casal, mas essas mensagens entre ele e a ex-noiva, então, traziam muitos detalhes práticos que interessam, sim, a investigação, né? Pois é, eu fui olhar o post, né, o tweet do ministro Gilmar Mendes, né? O ministro Gilmar Mendes
vocês sabem, ele é comentarista político, organizador de eventos em Portugal, enfim, tem uma série de atividades. Nas horas vagas, eu acho que ele é ministro do Supremo. Essa edição especial de Oeste com Elas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!